Eu sou Bebel Abreu, arquiteta e produtora cultural, e vou contar para vocês como se faz uma exposição. Eu moro em São Paulo, já passei um ano na Alemanha e realizo, através da produtora Mandacaru, junto com minha sócia e irmã Manaíra e um time pequeno e valente, projetos de conferências e exposições nas Américas e na Europa, além de ter uma editora chamada Bebel Books. Já montamos exposições como a dos cartazes do designer alemão Pierre Mendel e a do cartunista argentino Liniers, além de mostras de tipografia, esporte, ilustração e muito mais. Eu estudei arquitetura em Vitória e fiz mestrado na FAUSP, aqui em São Paulo, na linha de projeto, espaço e pesquisa. Ali eu me dediquei a estudar essa atividade que tem tanto campo de atuação e tantos profissionais envolvidos, mas que quase não tem memória e ainda pouquíssima análise. Eu convido a todos a conhecerem a minha dissertação de mestrado no link que está na tela. Na minha dissertação, eu tenho um estudo de caso, que é uma exposição itinerante chamada O Rio São Francisco, navegado por Ronaldo Fraga, que é um estilista mineiro que se dedica a pesquisar a cultura brasileira e transformar isso nas suas coleções. O programa dessa aula consiste em introdução, depois 3 partes, pensando a exposição, planejando a exposição e executando a exposição. E o que são exposições? Exposições são informação, entretenimento, experiência. É uma maneira de contar uma história. Ela tem uma linguagem narrativa, assim como um filme, como um livro, até como uma música. Ela é um jeito de contar uma história e apresentar um conteúdo. Qual que é o diferencial dessa mídia? É que você está inserido no conteúdo, bem diferente de um conteúdo que você contempla, como, por exemplo, um filme ou um livro. E, apesar das tecnologias e, das novidades em que a gente vê, como visitas virtuais, realidade aumentada, tudo isso é muito legal, mas nada substitui a experiência presencial. A gente viu como que, agora com essa pandemia, os hábitos mudaram muito, né? E, de fato, houveram várias iniciativas para a gente estar nos lugares sem precisar ir neles, né? Mas fica aqui uma provocação. O que você acha que mudou nesses tempos de pandemia a nossa relação com as exposições? É muito importante falar, numa exposição, da curadoria. Curador, do latim curatore, ao pé da letra tutor. Aquele que estuda, zela e administra acervos de obra de arte, pensa e elabora a melhor forma de exibi-los, levando em conta estratégias que focam na proposta do artista e que amplificam seus conceitos e poéticas. Na verdade, não precisa ser só de obras de arte. O curador de uma exposição pode tratar de qualquer acervo. A curadoria deve sugerir novos pontos de vista, iluminar pontos obscuros da história, desacomodar clichês, ironizar a linearidade das narrativas, gerar abordagens que amplifiquem a potência das obras e manter o público com a hipótese poética que o artista propõe para olhar o cotidiano. Essas são palavras do curador Éder Chiodeto, que faz muitas exposições de fotografia por aqui pelo Brasil. Museografia já é a técnica de expor a obra, construindo uma narrativa conceitual e contextual que se apresenta e se dispõe ao deleite do público. A museografia trata do edifício, do público e do objeto. A diferença entre museografia e museologia é que a museografia ela pensa o museu, atividade prática que estuda a instalação das coleções, seu acervo e expografia. Já a museologia, ela é fazer o museu. Ela se preocupa com a teoria e função do museu em todas as áreas. E a expografia, que é o que a gente vai tratar bastante aqui, é um conjunto de técnicas para o desenvolvimento de uma exposição, com o objetivo de comunicar um recorte conceitual sobre um tema definido e sobre um acervo. Trata-se de espaço construído físico e simbólico, constituído por 3 elementos básicos: conteúdo, ideia e forma, que somados geram uma experiência estética. O projeto expográfico, diz Marta Borgeia,
faz uma mediação provocada por uma narrativa que emerge do pensamento de curadoria. Ou seja, a pessoa que faz a expografia, ela vai traduzir os conceitos desenvolvidos pelo curador para aquela exposição. O contexto desse curso são as exposições culturais nos grandes centros urbanos. E na era da velocidade informacional, acontece o aumento do número de exposições e do público que visita essas exposições. Esse é um fenômeno que acontece mundialmente, e no Brasil não é diferente. Apesar do atual aumento das informações sobre arte através da internet e outras mídias, o conhecimento ainda depende muito do encontro entre as pessoas. Eu vejo as exposições como um resultado de diálogos, onde o curador funciona idealmente como um catalisador. Esse é o Harold Zeman, que é um curador que foi fundamental para a gente entender as exposições como elas são hoje. Vale a pena também estudá-lo. Nós tivemos a exposição mais vista do mundo aqui no Brasil, em 2012, por exemplo, foi o Mundo Mágico de Escher. A gente vai falar um pouquinho mais dessa exposição daqui a pouquinho. Por que será que ela trouxe tanta gente? Em 2019, a gente teve de novo, né, as exposições mais visitadas do mundo, também aqui no Brasil. Esse é um trabalho muito conhecido do Escher, que é essa metamorfose da paisagem e dos animais. E aqui as exposições, que tinham alguns poucos originais, muitas gravuras, instalações que mostravam as coisas do Escher, de uma maneira que ele sempre quis mostrar, mas de algum jeito nunca conseguiu. Aqui eles fizeram instalações grandes para demonstrar essas ilusões de ótica que ele tratava no seu trabalho. E também tinha algumas brincadeiras que você podia fazer dentro da exposição, como, por exemplo, essa sala da relatividade, uma das interatividades com o público. Então, tinha uma brincadeira que distorcia, né, as pessoas ficavam de um tamanho pequenininho lá dentro dessa sala. Foi muito divertido, eu também visitei. Filas e mais filas. Por que será que tem tanto sucesso as exposições? Acho que é porque tem acesso a um conteúdo ou um acervo, tem uma linguagem acessível ao público, igualmente preço também acessível, você tem a troca com outras pessoas que vão lá, você tem a interatividade, muitas vezes, né, com objetos dessa exposição, você pode registrar e compartilhar, você tem prazer no aprendizado, e não deixa de ser um passeio, onde a gente aprende brincando. Agora, essa interatividade e participação do público, ela é uma coisa relativamente recente. O MoMA fez uma campanha há cerca de 10 anos, em que as pessoas se registravam para falar suas impressões em cartões que depois iam para o site do museu. Ouvir o público nem sempre foi assim, mas a gente está caminhando para cada dia mais as pessoas que desfrutam dos serviços que a gente realiza, também tenham voz. Isso acontece em várias áreas também da sociedade, e, por que não, com os museus também. A exposição, eu digo que ela é um conteúdo, e esse conteúdo está contido num continente, que são os museus, galerias, centros culturais e espaços alternativos que recebem essas exposições. Então, compreende-se a exposição como um conteúdo, numa conotação física, como aquilo que preenche um espaço aqui descrito como continente. Os museus são os espaços mais clássicos que recebem exposições. A palavra tem raiz no grego musefon, ou templo das musas, pelo latim museu. Substantivo masculino, lugar destinado não somente ao estudo, mas também à reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções científicas ou de objetos antigos, etc. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Reunião de várias coisas, miscelânea. Na verdade, essa definição ela é um pouquinho defasada, porque os museus, hoje em dia, estão se reinventando, absorvendo novos acervos, novas técnicas e novas abordagens também de aproximação com o público e de realização de exposições.
A necessidade de exibição de coleções particulares foi um dos fatores responsáveis pela própria origem da instituição museu, que foi se transformando ao longo dos séculos. Eles tiveram origem nos gabinetes de curiosidades, que eram espaços exóticos que foram precursores dos museus e da ciência moderna. Então, eram espaços em que você tinha o acúmulo de muitos objetos recolhidos ao redor do mundo, ou inovações científicas, e tudo isso era reunido em lugares super cheios e super entulhados de coisas, e essa foi a origem, né, dessas coleções que hoje muitos museus têm. A gente tem museus, por exemplo, que são ícones de cidade, como o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que foi desenhado pela Lina Bobardi e tem o maior vão livre da América Latina. Ele foi feito em concreto armado e foi revolucionário na época da sua construção, na segunda metade do século XX. Ela também foi revolucionária não só, né, pela arquitetura do edifício, mas como também pelas maneiras de expor. Ela tem no seu cavalete de cristal a sua peça mais famosa. Consiste em a ausência de paredes no espaço expositivo, né, em que as obras de arte ficam suspensas em vidro, portanto, elas flutuam no ambiente, permitindo uma fruição muito interessante e muito diferente de todas as coisas que a gente já viu. Ela tem um histórico muito importante também na museografia. Aqui no Brasil, ela foi uma das precursoras e também levou para o estrangeiro muitas de suas inovações. Nós temos também vezes em que o continente, que é o museu, também é conteúdo, ele também traz informações importantes sobre aquele acervo, sobre aquela história que se quer contar, como, por exemplo, o Museu Judaico, em Berlim, na Alemanha, feito pelo Daniel Libeskind. Quem foi no Jardim do Exílio vai entender o que eu falei. Alguém aqui já foi lá em Berlim conhecer o Museu Judaico? É uma experiência muito interessante. A gente tem também, quando o museu é mais do que um continente de exposições, ele transforma a cidade. A gente tem em Bilbao o Museu Guggenheim, que foi criado pelo arquiteto Frank Gehry e virou um dos símbolos da cidade, colocando Bilbao no mapa do turismo. Tem esculturas lindas do Richard Serra, que é um dos meus artistas preferidos. Esse eu ainda não conheço, mas espero um dia conhecer. A gente tem ainda lugares, né, museus em que o continente é pensado a partir do conteúdo. Isso é um pouco mais raro de acontecer, mas se você tiver a oportunidade, conheça Inhotim, que é um paraíso para quem gosta de artes plásticas. A gente tem, por exemplo, o pavilhão da Adriana Varejão ou do Miguel Rio Branco, em que a arquitetura foi desenvolvida a partir do acervo, e não o contrário. A gente também tem, além dos museus, os centros culturais, que geralmente não possuem acervo, mas exibem exposições efêmeras e funcionam muitas vezes com editais. Geralmente englobam em sua programação múltiplas linguagens, então não existe uma obrigação, nenhuma grande linha curatorial na maior parte desses centros culturais. Então você acaba tendo uma maior diversidade, uma maior riqueza mesmo, né, dos conteúdos exibidos. E temos também a galeria, que pode ter a definição de um corredor extenso em que geralmente se dispõe quadros, estátuas, etc., ou uma coleção de quadros e estátuas organizados artisticamente, ou ainda um estabelecimento que negocia com artistas plásticos, expondo ou vendendo suas obras. As galerias, elas também recebem exposições, muitas vezes com o intuito da venda, a grande maioria das vezes no intuito da venda, porém, às vezes também recebem exposições como essa dos Gêmeos, que aconteceu na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, em que a exposição era aberta para o público todo, obviamente as obras estavam à venda, mas virou um sucesso de público enorme, gerando inclusive várias outras exposições, culminando na maior de todas, na Pinacoteca de São Paulo. Em relação à natureza das exposições, elas podem ser exposições comerciais, né, como essa mesmo que eu falei, exposições
De arte, porém, comerciais, elas podem ser exposições comerciais, como as feiras de carro ou as feiras de equipamentos. Elas podem ser exposições corporativas que contam a história de uma empresa, por exemplo, ou de uma um determinado processo científico, enfim, por exemplo, o Museu da Sabesp, que fala da água, né, é a estação de tratamento a Companhia de Tratamento de São Paulo, e também as exposições culturais, que têm o fim de contar histórias, entreter a população e exibir acervos existentes dos museus e dos centros culturais também. As exposições culturais, elas são o foco dessa aula, ok? Agora vamos pensar a exposição. Para a gente pensar uma exposição, a gente precisa basicamente de saber qual que vai ser o acervo exposto, qual vai ser o recorte curatorial que o curador vai querer lançar sobre esse acervo, e quais são os recursos disponíveis para fazer essa exposição. Com tudo isso na mão, você vai poder fazer o seu projeto expográfico, ou o projeto da sua exposição. O acervo é a alma da exposição, ele é o que se quer mostrar, mesmo que seja difícil de materializar, como, por exemplo, um idioma. A gente tem aqui em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, né, que fala da nossa língua mãe. Pode ser uma coleção de arte, pode ser uma coleção de objetos esportivos, pode falar da trajetória de um artista, um processo de transformar traço em animação, ou até mesmo um rio e sua história, como na exposição que eu estudei no mestrado. Olha só, gente, é importante, um acervo bem catalogado ajuda muito na confecção de um bom projeto e nas demais etapas da execução. Então, quantas obras tem nesse acervo? De que materiais elas são feitas? De que suporte e de que cuidados elas precisam? Isso é muito importante para depois, quando você for traduzir esse acervo, né, e esse olhar do curador num projeto expográfico, você precisa conhecer bastante o acervo. Segundo o Instituto Brasileiro dos Museus, os acervos, eles podem ser, ou seja, o conteúdo das exposições, podem ser antropologia, etnografia, arqueologia, artes visuais, ciências naturais e história natural, ciência e tecnologia, história, imagem e som, pode ser um conteúdo virtual, pode ser um conteúdo biblioteconômico, pode ser um conteúdo documental ou arquivístico. Na verdade, eu acredito que ainda tem muitos outros assuntos e outras características que podem ser conferidas a um acervo. Hoje em dia, qualquer coisa pode ser um acervo, né? Você pode querer mostrar, enfim, uma grande coleção, você pode querer mostrar a história das camisas de futebol, por exemplo. O recorte curatorial, ele é a abordagem sobre o acervo. Que história que o curador vai querer contar, ou a curadora? A gente pode ter alguns tipos de abordagem, né, em relação ao recorte curatorial. Por exemplo, a gente pode querer dispor dessas obras cronologicamente, a partir dos livros, por exemplo, do Mutarelli, uma exposição que aconteceu no Sesc Pompeia. A gente pode falar do legado que aquele artista ou aquela artista deixou. Por exemplo, na exposição que falou da importância da Frida Kahlo junto às artistas mulheres, também após a passagem dela por esse planeta. A gente pode falar de processo, por exemplo, como a exposição DreamWorks, que foi a mais vista do mundo em 2019 e aconteceu aqui no Brasil. Ela fala de como transformar um traço em uma animação, por exemplo. E tem muitos, muitos jeitos de se olhar para as coisas que estão por aí e que podem virar acervo. É muito importante a gente estar bem alinhado e compreender muito bem o que se passa na cabeça da pessoa que realiza a curadoria de uma exposição, para a gente conseguir traduzir isso num projeto a contento. Vamos falar agora um pouquinho das variações expográficas, ou seja, quais são as linguagens de uma exposição. Na minha dissertação de mestrado, eu falo de vários tipos, mas aqui eu vou me ater aos dois principais, que são os dois extremos, que são do cubo branco e da caixa preta.
A curadoria vai dizer como essa história quer ser contada e que tipo de emoções se quer despertar no visitante dessa exposição, e caberá ao autor do projeto expográfico traduzir esse desejo. A expografia equivale ao design do livro ou às escolhas do diretor e da fotografia de um filme, por exemplo. Trago aqui as pontas de um espectro muito amplo de possibilidades. O Cubo Branco foi em 1939, com a inauguração do novo prédio do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, que surgiu esse conceito, o Cubo Branco. Ele surgiu como uma tentativa moderna de contraposição ao modelo de exposição que preponderou até o início do século XX, derivado do Gabinete de Curiosidades. Lembra que eu falei há um tempinho? O conceito passou a ser revisto a partir de 1968, após a chamada Revolução Romântica na França, um protesto cultural onde os museus foram um dos principais alvos de contestação. A expressão foi cravada pelo crítico irlandês Brian O'Doherty, numa série de artigos para a revista Art Forum, em 1976, que deram origem ao seu livro mais famoso, Inside the White Cup. O cubo branco, o que é que ele tem? Ele faz a supressão dos elementos arquitetônicos, reduzindo ao máximo possível a presença de pilares, janelas, vãos, ressaltos e materiais de acabamento. Ele tem uma predominância de linhas e ângulos retos, o uso de paredes brancas ou de cores neutras, como cinza e preto, e o uso de uma iluminação geral e difusa, sem dar destaque para as obras. Com isso, o cubo branco pretende a neutralização do espaço para uma visualização pura da obra. É um padrão estético por excelência das mostras de artes plásticas desde o modernismo. As mostras de arte contemporânea também se utilizam muito desse estilo de expor. Tem aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a Adriana Varejão, no MAN de São Paulo, e outras exposições. Vocês podem ver que a iluminação é difusa, não tem destaque para as obras. Por outro lado, a exposição cenográfica, ou a caixa preta, que deriva, uma expressão que deriva da caixa preta do teatro, ela faz essa alusão que, com seus recursos cenográficos, transportam o público para o universo da história. Então, diferente do cubo branco, em que se quer a observação mais pura possível, da obra de arte, nesse caso, a exposição cenográfica, ela quer que você mergulhe nesse conteúdo, e as possibilidades são infinitas. A gente mostra aqui os Irmãos Vilas Boas, uma exposição que aconteceu no Sesc Pompeia, feita pelo Marcelo Dantas. Tinha muitos recursos tecnológicos, de iluminação também, misturava acervo com aspectos históricos, mapas, fotografias antigas, e aí também tem um outro exemplo de exposição cenográfica, em que a gente tem a criação de ambientes cenográficos para contar uma história, certo? Transporta o visitante para o universo do artista, do escritor, ou qualquer que seja o tema da exposição, como, por exemplo, a exposição do Rio São Francisco, navegado pelo Ronaldo Fraga. Aqui a gente vê a intervenção espacial com a construção de paredes, a valorização do percurso e o uso intenso de recursos como iluminação, displays, cores, ampliações fotográficas, cenários e muitos outros elementos que contribuam para uma dramatização que potencialize o envolvimento do visitante. Aqui você vai poder ver vários exemplos. Inclusive elementos que ele trouxe da passarela, que é o ambiente nativo dele. Outro exemplo também de exposição cenográfica foi a Kubrick 90 anos, que foi no MIS São Paulo, em 2013 que aconteceu. Então, aqui a gente tem a reconstituição de cenários, a gente tem alguns figurinos dos filmes que ele usou, existiam algumas instalações em que você podia se deitar para ouvir também as músicas tema. Então, foi uma exposição muito marcante aqui em São Paulo, e ela inaugurou essa nova fase do MIS, Museu da Imagem e do Som. Quanto à duração e à localização das exposições, elas podem ser permanentes, que é um termo que está um pouquinho defasado, ou de longa duração, porque hoje em dia a gente sabe que nada é permanente, né, gente? Então, as exposições de longa duração são geralmente as pinacotecas dos museus, os acervos que eles têm, que podem ficar mais tempo em exposição.
A gente tem também, em segundo lugar, as exposições temporárias. Então, alguma coleção emprestada, uma abordagem especial. Então, é uma exposição que vai ter um tempo limite, né? Um tempo determinado de duração. São a maior parte das exposições que acontecem hoje em dia, acredito eu, mundo afora, porque isso também faz com que as pessoas não percam o interesse. Então, é muito comum ver nos museus, galerias e centros culturais exposições temporárias. E também tem as exposições itinerantes, que, além de serem temporárias, elas também são planejadas para ir para vários lugares. Então, são exposições que viajam. Isso pode influenciar muito na criação de um projeto expográfico, porque se for uma exposição itinerante, você vai ter que se preocupar com a replicabilidade dessa mostra, né? Então, os suportes das obras, as placas, as vitrines, tudo isso tem que ser fácil de transportar, de montar e de desmontar, porque ela vai acontecer várias vezes, tem que ser resistente também, dependendo do trajeto dessa itinerância. É muito importante também você saber que recursos você dispõe para montar uma exposição, né? Então, para você realizar um projeto de uma exposição, você precisa conhecer principalmente o local, as suas possibilidades e limitações. Você precisa saber quanto de dinheiro que você tem, você precisa saber que orçamento você tem. Você precisa saber de que equipe você dispõe. Por exemplo, se você estiver num centro cultural ou num museu, muitas vezes essas instituições têm equipes fixas, mas eventualmente você pode se deparar com um lugar abandonado que sirva de locação para sua exposição, e ali não vai ter ninguém, não vai ter pintor, não vai ter eletricista, você vai precisar criar tudo do zero. Então, é muito importante saber com que equipe que você pode contar. E também qual é o tempo disponível, né, para você fazer essa exposição acontecer. Voltando um pouquinho, então, nos recursos, o local. Para um projeto tipográfico assertivo, conheça bem o seu local. Então, você vai querer as plantas baixas e as vistas, né, de todas as paredes, com as medidas exatas, se possível, de uma maneira também digital, para você poder fazer o projeto em cima. Você vai precisar saber que estrutura que você vai poder usar. Por exemplo, tem exposições que usam bastante os elementos arquitetônicos do edifício, por exemplo, elementos aéreos, em que você pode pendurar coisas. Você precisa conhecer as restrições também daquele edifício. Se for um edifício protegido, né, tombado, por exemplo, um edifício histórico, você não vai poder furar as paredes para colocar os quadros. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Pode ser que você tenha que construir uma nova parede, como já aconteceu lá na Mandacaru. Você precisa saber das rotas de fuga também, por exemplo, porque tem espaços que você não pode obstruir, né? Então, você não pode construir paredes, por exemplo, e nem colocar peças. E você precisa saber das instalações que aquele espaço te oferece. Geralmente tem um material, um relatório chamado Facility Report, que vem com todas essas informações. Falando dos recursos financeiros, bem, já disse, né, seja realista em relação ao orçamento disponível para o projeto. Isso vai influenciar diretamente no tipo de material e nos acabamentos que você vai usar. No aproveitamento de material também. Por exemplo, a gente já fez exposições em que não teve corte de uma única chapa, todas elas foram aproveitadas integralmente, porque o dinheiro era tão curto que a gente foi obrigado a utilizar da melhor maneira possível os materiais disponíveis. Vamos pensar no melhor uso da estrutura também, né, como eu estava dizendo, por exemplo, estruturas aéreas. O detalhamento e a boa gestão do orçamento também são muito importantes, para você não ter nenhuma surpresa, especialmente se você também for a parte produtora dessa exposição, que acontece muito com a gente. A gente acumula essas duas funções de projeto tipográfico e produção. No Brasil, a gente tem alguns mecanismos de incentivo, em que você pode aplicar para editais, ou você pode conseguir patrocínios com incentivo do governo. Esses mecanismos são muito importantes para a realização das exposições. E se você também estiver fazendo a parte de produção, bem, você vai precisar fazer a prestação de contas desse material.
desses gastos, desse orçamento, mas acho que isso é para uma outra aula. Bom, a equipe, a gente já disse, né, com quem que você pode contar? Uma exposição, ela pode ter tamanhos muito diferentes, isso vai fazer toda a diferença na complexidade do projeto, né, da mesma maneira, quais são as pessoas que estão envolvidas na sua realização. A gente colocou aqui, por exemplo, os créditos de uma das exposições que a gente trabalhou, chamada Meu Nome Era Lourenço, realizada no Sesc Pompeia. Olha o tamanho dessa ficha técnica. Percebe como que faz diferença saber com quem que você pode contar? E o último recurso disponível que a gente aponta aqui é o tempo. O tempo disponível na pré-produção e na montagem tem uma importância grande na concepção de um projeto de exposição. Com tudo em mãos, o cronograma será o seu guia para uma execução tranquila e sob controle desse projeto tipográfico. Mas, por exemplo, tem algumas instituições que têm uma janela muito pequena entre as montagens, por exemplo, entre as mostras, porque geralmente as instituições elas querem ter o maior tempo de abertura possível, né, para o público. Então, isso faz com que a montagem muitas vezes precise acontecer de um jeito muito rápido. Então, isso também vai influenciar no seu partido arquitetônico e no seu projeto tipográfico. Vamos agora à parte planejando a exposição. Uma vez definido o acervo e a narrativa que se quer ter, e conhecidos os recursos com as suas potencialidades e limitações, é hora de fazer escolhas na criação do projeto expográfico. Vamos falar aqui de alguns dos aspectos que compõem esse projeto. Por exemplo, o percurso. O percurso de uma exposição pode ser bem marcado, com a sequência específica a ser visitada, ou ser mais livre, em que o público circula conforme o seu desejo entre os vários setores da exposição. A exposição, por exemplo, do cantor David Bowie ou da cantora Björk, ambas aconteceram no MIS, tem um percurso, ou tiveram um percurso super definido, em que você não podia voltar para trás, era uma fila única que tinha que seguir, até porque a exposição dos dois, né, as duas exposições, estavam tão cheias e todos com ingresso esgotado, então o fato de organizar esse percurso e essa fila ajudava também na circulação da mostra. Mas, por exemplo, a gente tem o trabalho da Lina Bobardi, por exemplo, nos Cavaletes de Cristal, que ela fez lá no MASP, em que você pode circular livremente pelo espaço expositivo, fruindo a exposição da maneira que você bem entender. Independente do percurso que se tenha, já dizia o curador Marcelo Dantas, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar certa vez, que o que importa é a foto. Então, independente do percurso que você faça, você precisa sempre estar muito consciente, né, dos espaços que você vai realizar e das vistas que você vai proporcionar. Então, pensa sempre como você estivesse fazendo um filme, né? Então, você andando pelas exposições, você olha que foto que você quer fazer, certo? Que quadro que você quer mostrar, que destaque você quer dar também a partir do próprio percurso. Isso também nos leva para a organização do acervo e a relação entre as obras. Como que as diferentes peças do acervo vão estar relacionadas entre si e que conjuntos eles irão compor dentro de uma exposição? Por exemplo, uma vez eu fui em Viena numa exposição que estava tendo uma mostra com um quadro do acervo, que estava lá exposto, e ao lado uma obra de um artista contemporâneo que dialogava com essa obra. Então, por exemplo, isso, a gente tem parte do acervo da própria instituição, parte do acervo externo. Ou você pode ter uma exposição dividida por núcleos, como a exposição antes, histórias da pré-história, em que você tinha o núcleo dos sambaquis, dos muiraquitãs, era tudo bastante setorizado dentro da exposição. Você lembra que a gente falou do olhar curatorial? Pois é, a organização entre as obras, ela é a materialização desse pensamento, e o curador, ele acompanha de perto essas escolhas também, junto com quem faz o projeto tipográfico. Outra coisa que, bom, você conhecendo o edifício, os seus recursos disponíveis,
E o acervo também, que materiais vão ser mais adequados para o projeto. Você vai querer fazer a estrutura metálica, por exemplo. A estrutura metálica, ela tem como característica ser bem mais delgada, por exemplo, do que estruturas de madeira autoportantes. A gente precisou lançar mão desse recurso quando a gente fez uma exposição no Museu da Língua Portuguesa. Agora, ela é mais cara do que a estrutura de madeira, por exemplo. A gente também pode fazer uso de acrílico ou vidro, ou placas de plástico, por exemplo. A gente pode fazer estruturas em tecido. A minha primeira exposição, ela tinha uma sala inteira só com tecidos, em que a gente imprimiu os painéis de fotografias históricas, de mapas históricos. Ou adesivo, por exemplo. O edifício que você está permite fazer essa adesivagem, por exemplo. Outra coisa que é importante é se a gente tem obras sensíveis, pensar também em como esse espaço vai ser adequado para elas, sensíveis à luz ou sensíveis à umidade. Tudo isso também precisa ser levado em consideração. E de uns tempos para cá, a sustentabilidade também importa bastante nas exposições, especialmente nas exposições efêmeras. Então, tomem cuidado e escolha com consciência os materiais da sua exposição. Tem aqui alguns exemplos de estrutura metálica, madeira ou MDF, papelão, ou chapas de poliestireno, né, de plástico. A gente vai precisar também decidir quais serão os suportes usados para fazer essa exposição, né? Então, algumas coisas que influenciam. A gente quer dar destaque para uma obra, a gente vai fazer determinado suporte. A gente quer que o público não chegue perto daquela obra, a gente pode fazer uma plataforma, por exemplo. A gente quer... a gente pode fazer paredes também para compor o ambiente, né? Então, eventualmente, num espaço que já exista parede, a gente pode subdividir, né, esse espaço, criando também, assim, novos suportes para as obras. A gente também precisa pensar muito na iluminação. A luz é fundamental para dar o tom de uma exposição. Então, a gente lembra que a luz difusa traz a neutralidade presente no cubo branco. Os focos de luz, pelo contrário, eles trazem destaque e dramaticidade para uma exposição, né, que é a exposição cenográfica, baseada na caixa preta do teatro. A gente precisa, de novo, lembrar das obras e entender se elas têm sensibilidade a determinados tipos de lâmpada, se elas podem esquentar. Existe também uma preocupação com temperatura das salas, muitas vezes. A gente pode, por exemplo, fazer o uso de cores, né, através da iluminação. Muitas vezes esse é um recurso de baixo custo e de alto valor, né, porque você consegue, às vezes, pintar uma sala inteira só com uma luz colorida. Pode ser bem interessante. A gente também pode falar de tecnologia dentro de um projeto tipográfico, e essa tecnologia ela está cada dia mais presente no espaço expositivo. A gente tem aqui alguns exemplos, como as telas com interatividade da Bienal da Associação de Designs Gráficos do Brasil, em que você podia escolher qual é a obra que você queria ver através de tablets e TVs. A gente tem, por exemplo, instalações com sensor de presença ou movimento, como na exposição do Rubem Braga, em que várias pombinhas vinham, vários passarinhos vinham também conforme você se mexia. A gente pode ter muito conteúdo audiovisual, então projeções, TVs, como no Museu do Futebol, que também traz vários áudios legais de narração. É muito legal esse museu. Quem vier a São Paulo, recomendo a visita. A gente pode ter acionamento de som e luz através de programação em Arduino, por exemplo, como na exposição do Mutarelli. Então, você chegava no lugar, a sua presença acionava a luz e o som de uma sala. Era muito legal. E a gente tem também inteligência artificial, por exemplo, no Museu do Amanhã, em que você consegue compor o percurso mais adequado para você de acordo com as suas preferências. E aí a gente vai falar da identidade visual, que não só contribui também para a unidade da exposição, mas ela extrapola as salas de uma exposição. Ela também é responsável por levar essa mensagem do projeto tipográfico da sua exposição para o público. Então, o design gráfico, a identidade visual, são coisas fundamentais dentro de um projeto tipográfico.
Bom, o design gráfico nas exposições, ele contempla a identidade visual, logotipo, paleta de cores, os grafismos, a tipografia complementar, ou ainda os banners, né, da sinalização visual, linha do tempo, biografias, elementos gráficos, textos como apresentação e créditos, ou também os textos que estão dentro de cada um dos núcleos da exposição. Às vezes tem uma introdução em cada uma das salas, por exemplo, e as legendas são objeto de muito estudo e reflexão, porque elas precisam ter o tamanho de leitura adequado para a altura, por exemplo, onde elas vão estar, para o público a que se destina a exposição, né? Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção na legibilidade, né, dos textos e das legendas que compõem um projeto tipográfico. Por exemplo, também a gente ainda precisa de design nos uniformes do educativo e da segurança. E aí a gente vai para a parte de comunicação, em que a gente precisa fazer convite, folheto, cartão postal, catálogo, cartaz, material educativo, campanha impressa digital, de anúncios e posts, ou do site também. Então, é muita coisa que tem que fazer um designer gráfico quando se envolve numa exposição. Além de os materiais e suportes, como, por exemplo, vinil de recorte, letra caixa, adesivo plotado, acrílico recortado a laser ou qualquer outro material recortado a laser, vitrines em acrílico, vidro, painéis em MDF ou PS, que é plástico, né, poliestireno, ou impressão em tecido. Então, dependendo da característica da sua exposição, o designer vai precisar, inclusive, fazer os painéis, por exemplo, da mostra, né? Então, é uma atividade que tem bastante trabalho. E também pode acontecer, isso já é uma coisa um pouco à parte, mas de uma exposição ter uma lojinha, por exemplo, em que você pode transformar todos aqueles, parte daquele acervo em produto também. É um exercício muito interessante. Então, você pode criar caderno, jogo americano, caneca, camiseta, sacola, ímãs e broches. E aí, a gente vai ter alguns exemplos aqui de sinalização visual, de fachadas, né? Como que faz diferença você ter um bom projeto de identidade visual, as aberturas também das exposições, né? É muito importante ter um bom design. Tudo na mesma linguagem, né? Que acontece a exposição em si, né? Para o visitante ou para a visitante se sentir identificado, né, com aquela linguagem. Então, a gente tem vários exemplos, por exemplo, a exposição Macanudismo, também foi realizada pela Mandacaru, partiu também de uma logomarca feita pelo artista, pelo Liniers, e a gente desdobrou isso em muitas coisas, né? Então, teve lambe-lambe, a gente teve cartões postais, a gente aplicou a paleta de cores também na própria exposição, nos totens, nos materiais de divulgação, né? E, enfim, a gente fez muitos materiais, inclusive foram premiados na Bienal de Design Gráfico aqui do Brasil. Catálogo também. E aí a gente tem, por exemplo, a exposição Esporte e Movimento, em que também fomos responsáveis pelo design gráfico, a escolha de uma fonte que fala de movimento, né, para uma fonte manuscrita, e também fizemos, então, a parte de folheteria, convite, né, dessa exposição. Exposição Antes que Acabe, tive a oportunidade de fazer à mão os textos que compõem a mostra, foi muito divertido fazer esse trabalho. E tudo conversa, né? Então, são desenhos também feitos à mão, por um arquiteto, assim como eu, João Galera. Fiz as legendas também à mão, né? E depois a gente também fez o design gráfico do livro, Antes que Acabe, que é sobre as residências, né, as casinhas aqui de alguns bairros de São Paulo. Então, os mapas também. Enfim, temos muitos exemplos, inclusive a Bienal Brasileira de Design Gráfico também. Então, é muita coisa para considerar quando você vai fazer um projeto tipográfico. Bem, agora nós vamos falar
da parte executando uma exposição. Bom, aqui eu vou falar um pouco mais do papel da produção, que é quem realiza. O produtor é quem trata de realizar o projeto, é o executor. Geralmente faz a coordenação de todo o trabalho, concatenando a ação de todos os participantes, além de fazer a interface com a instituição anfitriã. Então, é o produtor que vai fazer a exposição virar realidade, sair do papel para uma exposição real, física. A produção contacta fornecedores, faz orçamentos, levanta possíveis locais de realização, negocia com parceiros e patrocinadores, faz a redação e a proposta de projeto em leis de incentivo, por exemplo, como aquela que eu mencionei. Aqui no Brasil, a mais famosa é a Lei Rouanet, que é do governo federal. A produção faz seleção e contato com os fornecedores para cotação e compra e recebe esses materiais. Ela administra os recursos financeiros e paga os colaboradores, faz a coleta de recibos e notas fiscais e realiza a famigerada prestação de contas, que é um capítulo à parte. A parte de prospecção e financiamento pode ser feita, por exemplo, através de editais de ocupação de espaços culturais, em que se recebe uma verba para poder fazer. Então, você escreve um projeto que você quer montar e concorre a prêmios para realizar esse projeto. Ou programas culturais das esferas municipal, estadual e federal aqui no Brasil. Pode ter financiamento via leis de incentivo, também nessas mesmas esferas. Pode ser uma verba direta de marketing de uma empresa, por exemplo, ou de um mecenas, né, como iniciativas particulares. A gente já fez, por exemplo, um senhorzinho que quis comemorar os seus 80 anos e tinha muitos desenhos de volta ao mundo, e aí ele quis fazer uma exposição lá num clube do Morumbi para vender esses trabalhos e doar para uma associação de caridade, por exemplo. Tem de um tudo nesse mercado, gente, de A a Z. Bom, a prestação de contas é um capítulo à parte, né, uma das partes mais trabalhosas e desgastantes do processo de realização de uma exposição, em especial da cena cultural brasileira, porque ela tem uma enorme burocracia, que é comum, infelizmente, à maioria dos órgãos e instituições responsáveis pelos centros culturais. Coloco aqui uma planilha de prestação de contas para vocês verem, entenderem do que eu estou falando. Isso era uma exposição de médio porte. Transporte de obras. Bom, para o transporte de obras é necessária a emissão de nota fiscal de simples remessa. Nada é simples numa exposição, tá, gente? Estou querendo dar o contexto para vocês. Do registro de saída e entrada junto ao instituto responsável pelo patrimônio artístico. Por exemplo, aqui no Brasil é o IPHAN. Para as obras saírem ou saírem do Brasil, elas precisam ter o selo dessa instituição. E precisa de uma série de documentações, se você vai exportar, por exemplo, radar, certificação digital. Então, é bom sempre contratar uma empresa especializada para te ajudar nessa parte, tá? Especialmente se o transporte for internacional. E é frequente que seja a linha mais cara da planilha de uma exposição, transporte de obras. Isso sem falar no seguro, né? Mas o seguro não é tão caro, não. Bom, a gente tem uma coisa que chama produção local, que é muito importante quando a gente faz exposições fora da nossa cidade base, né? Então, em montagens realizadas em diferentes cidades, o que geralmente acontece em projetos itinerantes, lembra que eu falei já, né, projetos que viajam, é fundamental complementar o time com um bom produtor local. Essa ação reduz o investimento de recursos financeiros e de tempo, poupando deslocamentos à equipe principal do projeto, desde a pré-montagem até a solução de pequenos problemas de manutenção. Uma coisa muito importante que é para além do projeto gráfico e da execução de uma exposição, mas ela compõe também esse programa tão multifacetado que é, né, uma exposição, é a programação paralela. Então, é uma oportunidade de desdobramento de uma exposição e tem dupla função: expandir o conteúdo para outro tipo de experiência, colaborando para a formação do público no assunto abordado, e ampliar as possibilidades de divulgação, mantendo constantes as oportunidades de mídia e o interesse dos visitantes. Uma coisa também que é muito importante, gente, não adianta ter um acervo lindo, um local esplêndido, um projeto expográfico maravilhoso, se você não tem uma boa divulgação desse projeto. Então, fica a dica aqui que esse é um item fundamental, é uma atividade que vai levar as pessoas para a exposição.
É importante pensar em maneiras de engajamento, compreender qual que é o público-alvo e como se dirigir a ele, né? Então, os veículos tradicionais ainda têm um grande alcance, mas hoje em dia a gente fala muito mais com as pessoas pelas mídias sociais. Né? É possível ainda fazer ações no entorno do museu ou do centro cultural que abriga a exposição e divulgar em outros locais de cultura, por exemplo, com cartões postais, que é uma prática muito grande aqui no Brasil. E não é sempre que a instituição que recebe a mostra tem uma equipe de assessoria de imprensa, então presta atenção nisso também, para poder espalhar a notícia do jeito certo, tá? E atividades paralelas também ajudam a manter o interesse, como eu acabei de falar. Bom, e ainda não esqueça de manter a identidade visual do projeto na comunicação com o público, para que ele saiba que é da mesma coisa que a gente está falando, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado da aula tanto quanto eu. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!